Torcida rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, né? E aí a gente vem para trazer para vocês, né, uma preleção. Vamos fazer aí as estimativas do que a gente espera, não só para a chegada de Antônio Oliveira, mas em relação à diretoria e jogadores, tá certo? Então não esquece de dar o seu like, acionar o sininho das notificações, né, isso, e se inscrever no nosso canal. Solta a vinheta. Vixe. Bem, torcida rubro-negra, vê só, vou iniciar aqui com vocês, já fazendo uma transiçãozinha, tá certo? E aí pra gente dar uma olhada na tabela de classificação, né? A gente tá aí, continuamos com os nossos 2 pontos. A rodada ainda, a 8ª rodada não começou, todo mundo já com a 7ª rodada completa. E aí a gente tá aqui, ó. Uma vitória hoje significa 5 pontos. 5 pontos, a gente passaria apenas o Santos, tá, gente? É verdade. A gente tem aí alguns jogos que eles configuram a nossa saída da zona de rebaixamento, né? Então a gente tem aí os próximos jogos, né, da rodada. Tô passando aqui para vocês, tá? Para vocês ficarem ligados aí. E aí a gente tem Cruzeiro em casa hoje, 4 horas da tarde. Próximo sábado, Ceará. Depois a gente tem dia 25 o Internacional. E dia 1º/6 a gente tem o Mirassol, né? São esses 4 jogos que a gente vai ter antes da parada para o Mundial. Então vê só, pessoal, a gente tem condição mais do que suficiente para que a gente possa estar aí saindo dessa incômoda situação que é a zona do rebaixamento. São 12 pontos, né? Iremos disputar, somado aos 2 que nós temos, seriam 14. Entendendo que dificilmente a gente ganharia os 4 jogos, tá? No jogo de amanhã mesmo, contra o Cruzeiro, a gente vai encontrar grandes dificuldades, né? Até mesmo porque é o primeiro jogo de Antônio Oliveira, e inclusive contra um adversário que vem tendo um bom desempenho na primeira divisão. O Cruzeiro também joga Libertadores, e aí a gente fica atento para ver o que é que Antônio Oliveira vai ter para esse próximo jogo. Já tem a chegada de Rafael Thierry, Lucas Lima não joga, e aí há uma grande probabilidade também de Sérgio Oliveira começar jogando também. Ficou bem, tá melhor do desconforto muscular. A promessa é que Zé Roberto ainda volte, acredito eu, antes dessa parada para o Mundial. E aí ele venha a funcionar também como grande reforço ali no nosso ataque. A gente está precisando, né? Até mesmo para Pablo não tem com quem jogar. Ele tenta fazer, né, as triangulações, mas ele está vindo mais buscar a bola próximo ao meio de campo e as pontas, né, os pontas, de que atuando como um centroavante fixo dentro da área. E aí a gente tem algumas novidades para passar para vocês, que seria em relação à abertura das janelas de contratação. Então, o que é que acontece? A gente vai ter uma janela micro, que é do dia 2 de junho ao dia 10 de junho. São 8 dias. Onde o Sport tem a partida dele com o Mirassol, dia 1º. No outro dia, no dia seguinte, se abre uma janela que vai até o dia 10. Então, o que significa? Significa que o Sport tem que trabalhar agora nos bastidores. O Sport tem que começar a pensar nessas contratações. Provavelmente, nosso querido Antônio Oliveira já deve ter passado para a diretoria os reforços que ele está precisando. Além do que, a gente precisa entender que vai ter que haver alguma dispensa. A gente tem aí na agulha desse mês de maio Lene Lobato e Di Plácido. Eu acredito que com certeza Di Plácido não fica. E eu não sei em relação a Lene Lobato em virtude do valor da multa rescisória. Eu acho que é uma multa muito alta, gira em torno aí de 12 milhões. Então você acabou de demitir paga a rescisão contratual. Inclusive já foi divulgado o desligamento de Pepa. E o Antônio Oliveira já foi divulgado no BID, então ele já pode atuar, né, nesse próximo jogo desse domingo às 4 horas na Ilha do Retiro.
Agora, pessoal, é a outra parte dessa contratação, né, da demissão de Pepa, contratação de Antônio e reforço do elenco. Só, gente, que a gente tem que parar e entender que não é só a gente que vai reforçar o time. Todo mundo vai reforçar o time. Todo mundo vai reforçar o time. Reforçar como? Às vezes o cara perde um jogador titular que está na equipe. E a gente tem que parar e entender isso. Como é que a gente pensa só em reforçar o nosso? A gente não vai conseguir só reforçar o nosso. O que a gente precisa, eu acho que a gente tem que ter fé, é que os nossos reforços, eles têm que ser mais efetivos do que os dos outros e impulsionar esse elenco a ter melhores resultados. A gente já percebeu que Antônio Oliveira nos outros clubes que ele já atuou, principalmente no Cuiabá, ele tende a reforçar o sistema defensivo, então eu acredito que ele vai contratar pelo menos mais um zagueiro. As laterais, elas precisam ser reforçadas. Cariús e Hereda, eles têm que ter alguém ali que impulsione, que faça ele dar o melhor, consiga dar mais consistência ao jogo. Tem que dar medo aos caras. Os caras têm que sentir que se ele não for bem, vai perder a posição para outra pessoa. Futebol funciona assim. E aí depois dessa janela de 2 a 10 de junho, vai ter a janela que abre 10 de julho. E aí é uma janela mais ampla, né? Acredito que vai ser um mês, eu acho, com essa janela. Então tá aí, gente. A gente vai também passar aqui por alguns resultados da série C e D, né? Ontem o Santa Cruz ganhou do América de Natal, né? 2-1, 2 gols do nosso querido glorioso, né? Seleção e salve Galhardo. E aí hoje a gente tem o Náutico. O Náutico vai jogar hoje, né? Pela 4ª rodada da série C. Pessoal, voltando ao nosso esporte, a gente precisa entender algumas coisas, tá? Se a gente for falar de contrato, foi ventilado na imprensa que Antônio Oliveira, né, ele vai receber abaixo dos valores de Pepa. Porém, né, ele aceitou, né, esses valores e está disposto a tentar, né, implantar a filosofia de jogo dele aqui no esporte. Essa filosofia de jogo, como eu comentei anteriormente, ela trabalha melhor a defesa que Pepa vinha trabalhando, né? Porque a defesa ela vem desguarnecida. Então ele vai puxar o volante o primeiro volante mais para perto dos zagueiros. Segundo a imprensa, ele usa muitos laterais para fazer a ligação, tanto pela direita quanto pela esquerda. E aí ele vai puxar o segundo volante para um pouco antes da linha de meio de campo. Ele vai fazer essa ligação com o meio de campo através do segundo volante, mas de uma forma mais defensiva. Foi isso que eu entendi, né? O pessoal fala aí no 4-1-4-1-4-1, mas se você entender direito esse sistema de jogo, principalmente quando estiver jogando em casa, aí vai ser defensivo em casa. Vê só, gente, a gente precisa não tomar gol. Então, durante a partida, ele pode fazer alterações no sistema de ataque do esporte, mas ele precisa ter mais treino. Ele teve o treino de ontem, né, da sexta-feira, e aí ele vai colocar o time em campo. A gente vai ver quais são as mudanças que ele vai fazer, né, amanhã. E a gente torce para que essas mudanças funcionem. Porque, inclusive, os próprios jogadores, eles precisam abraçar a formação que o treinador coloca, até mesmo para que a gente possa entender se esse plano de jogo dele vai conseguir atingir as metas que o esporte precisa. Agora, gente, é só expectativa. Eu sei que alguns dos nossos internautas aí, nossos inscritos, gostariam que a gente fizesse uma live pré-jogo. Mas a live pré-jogo, ela vai ser não só como tão pura especulação a respeito do que ele pode fazer. Existe uma grande diferença entre do que ele pode fazer para o que ele vai fazer. Não é só mudar, é mudar e dar certo. Então a gente torce aqui para que a equipe consiga, né, entender e ser fiel ao que ele vai pedir para esse jogo com o Cruzeiro. E aí a gente torce que, e sendo um jogo dentro de casa, né, a torcida com certeza vai estar em peso, até mesmo para apoiar o time nesse reinício de primeira divisão. E vamos ficar aqui imaginando, né, que na segunda-feira ou até na nossa live pós-jogo a gente esteja aqui feliz, sorrindo e degustando a nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Eu vou falar aqui, vou dar uma passadinha aqui só para que vocês acompanhem, né, aqui a tabela
da Série C, né? A gente tem aqui o Náutico, 18ª posição, com 2 pontos. 4ª rodada da Série C, o Náutico está indo para a 5ª rodada. E a Série D, Santa Cruz já aparece aqui como líder, porque o jogo com a América foi jogo de 6 pontos. Ele venceu o jogo foi em casa, no Arruda, subiu para 10 pontos. E ele, dentro dessa 4ª rodada, ele vai continuar como líder, porque o Ferroviário, mesmo ganhando, vai chegar a 9 e não superaria o Santa Cruz em número de pontos. E aí a gente pede a vocês que continue dando seu like, continue se inscrevendo no canal, tá certo? E acionando o sininho das notificações. A gente torce para que a história que Antônio Oliveira escreva no esporte seja uma história de renovação, superação, né? E de mudança para melhor, certo? Fica com Deus e eu vou ficando por aqui. Até a live, gente. Fui!